livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Esse é o segundo sermão dessa série. A seção do versículo 11 até o versículo 25 relata a primeira parte da vida adulta de Moisés, no Egito e depois em Midian. Ele já é adulto aqui. Nós sabemos depois, lá por causa do livro de Atos, na palavra de Estevão, que nesse momento Moisés estava com 40 anos. A sessão começa dizendo que Moisés já era crescido. Nós sabemos essa questão da idade por uma conexão com outro texto. E ele tinha ido ver o trabalho pesado que a que os hebreus eram submetidos. E Moisés fica espantado com a maldade que ele viu lá, ele fica atribulado com aquilo. Do outro lado, se Moisés estava de um lado, do outro lado tem um povo, depois de 400 e poucos anos de escravidão, um povo que já tinha perdido, pelo distanciamento histórico e até espiritual mesmo, tinha perdido a comunhão com Deus. Não que não houvesse gente sincera e piedosa ali, mas o culto estava, por exemplo, paralisado, já tinha 400 anos, ainda o culto pré-mosaico, né? Mas havia uma espécie, uma forma de culto que os patriarcas praticavam. Isso deveria estar paralisado por causa daquela circunstância em que viviam. Houve uma mulher chamada Irena Sandler, que era uma assistente social, mas isso durante a Segunda Guerra Mundial. Não era uma coisa fácil, ela era uma polonesa, e ela arriscou a sua vida, e por causa do que ela fez, ela conseguiu salvar 2.500 crianças. Não é pouca gente, 2.500 crianças, depois cresceram, constituíram família. Eu não sei quantas pessoas indiretamente foram salvas por causa das 2.500 diretamente salvas. Essas crianças eram judias, o cerco estava apertando na Polônia, o Holocausto estava ali se avizinhando, e ela, como sendo integrante do Departamento do Bem-Estar Social de Varsóvia, vocês imaginam o que era esse bem-estar naquele tempo, mas sendo funcionária desse departamento, ela conseguiu literalmente contrabandear 2.500 crianças. Essa é a melhor palavra, ela contrabandeou crianças. Falsificavam documentos, faziam um monte de coisa. Naquele tempo, havia execuções sumárias, os nazistas queriam matar os judeus de fome, frio, doença. Não eram apenas os judeus, mas eles principalmente, ciganos, negros, homossexuais, todos esses eram assassinados sumariamente pelos nazistas, mas, etnicamente falando, o ódio deles era maior contra os judeus. Até que, depois de muita gente morrer, mais de 80, quase 100 mil pessoas morrer naquele lugar ali em Varsóvia, em 43 ela foi presa pela Gestapo, que era a polícia, era a unidade de polícia mais temida das forças alemãs. Foi torturada. Na tortura quebraram as duas pernas dela, de modo assim bem contundente, e ela foi sentenciada à morte por fuzilamento. Ela passa 3 meses ainda em tortura, já com as pernas quebradas e tudo, numa prisão da Gestapo, até que o dia da morte chegou. Quando ela está indo para ser fuzilada, o soldado da Gestapo, que deveria levá-la, tinha sido subornado e manda ela sumir, fugir. E ela consegue fugir. Tinham armado alguma coisa ali e, por uma questão de corrupção mesmo, ele deixa que ela fugisse. Ela morreu agora, em 2008, com 98 anos, mas deixou esse legado. Morreu presa à cadeira de rodas, porque as pernas nunca mais ficaram boas, ela nunca mais teve firmeza nas pernas. E eu lembrei dessa história porque, de alguma maneira, aquelas crianças que foram salvas, crianças pequenas, sem noção ainda da vida, muito menos da morte, foram salvas, e isso me fez lembrar o próprio Moisés, que também, ainda sem ter noção da vida, da morte, é salvo miraculosamente. Isso nós vimos
no sermão anterior. Eu não sei o que essas crianças foram fazer da vida, mas certamente houve desdobramentos. Mas assim como Moisés, elas também cresceram num ambiente diferente do seu povo, cresceram longe da família, cresceram numa outra cultura, foram retiradas da sua situação natural, que era de maior opressão, a fim de sobreviverem, mas foram parar em outro lugar. Também nos lembra o próprio Moisés, já adulto, que agora tinha que fugir. Irena Sandler fugiu e Moisés também teve que fugir. Depois ele volta para libertar o seu povo da escravidão, mas ele volta um outro Moisés. Ele volta transformado, porque uma série de coisas vai acontecer com ele. E depois, ele que estava sendo trazido para ser o libertador de Israel, ele aprende a trabalhar sob a direção direta de Deus. Porque nesse começo de história de Moisés adulto, a gente está vendo Moisés que queria fazer tudo na força do seu braço. E aí não dava certo. O primeiro trecho, que vai até o versículo 14, é o Moisés valentão. Aquele que briga e que mata. Aquele que faz e acontece. É possível que alguns de nós, se não todos, e eu vou usar um eufemismo agora, já tenhamos tido vontade de ver alguém sumindo. Moisés matou o sujeito. Não vou usar esse verbo, matar, mas vou usar o verbo sumir. É possível que vocês já tenham querido que o pastor de vocês sumisse. Não sei, mas é possível. Mas a nossa vida muitas vezes se depara com circunstâncias em que pessoas nos tiram do sério e a gente queria que elas simplesmente sumissem da nossa frente. Eu não sei se eu sou o único pecador aqui nesta noite, mas que a gente tem vontade disso às vezes tem, não é verdade? É ou não é, gente? Pode confessar o seu pecado, eu já confessei o meu. Mas tem uma coisa que nos tira ainda mais do sério, quando nós somos pessoas de bem, é ver pessoas inocentes sendo profundamente maltratadas, sem ninguém para as defender. Isso tira a gente do sério, porque um senso de justiça parece que toma conta da nossa mente, a gente queria fazer alguma coisa. Eu acho que foi por aí que aconteceu com Moisés. Ele foi passear, ele tinha, ao que tudo indica, consciência de ser um hebreu, já um homem feito, com seus 40 anos. Ele tinha consciência de que não tinha nascido na vida palaciana, embora ele fosse filho adotivo da filha de Faraó, portanto, neto adotivo de Faraó. Ele foi criado com toda a instrução que um príncipe recebe, instrução militar. Não sei se você já parou para pensar nisso. Moisés tinha instrução militar, porque todo príncipe precisa ter instrução militar. Ele tinha instrução das mais finas etiquetas da corte. Ele tinha instrução de línguas que se falavam na corte. Ele tinha instrução da economia da corte. Ele tinha instrução de tudo que era normal que um príncipe soubesse, porque, afinal de contas, ele era da casa real. Mas ele tinha consciência de que era um homem descendente dos hebreus. E ele vai lá e descobre um egípcio, talvez um capataz, quem sabe num canteiro de obras, em que escravos estavam trabalhando, escravos hebreus. E isso torna essa cena algo público, e ele vê um homem espancando um dos hebreus. Ele deve ter esperado uma situação melhor, porque diz o texto que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, aproveitou a chance e matou, premeditadamente. Você não procura de um lado e do outro para ver se tem alguém olhando, só para descobrir se está sozinho ou não. Ele já pensava em fazer algo, talvez não matá-lo, talvez dar uma surra nele. Lembram que eu falei que ele certamente tinha instrução militar? Certamente. Moisés, o homem mais manso que já existiu, como nós sabemos de outras partes da Escritura, certamente ele sabia brigar direito. Viu? Juventude aí que gosta de jiu-jitsu, né? Certamente ele sabia lutar.
Depois ele teve que segurar isso para poder governar, liderar e tirar um povo de um lugar e levar até o outro, sem praticamente levantar a voz contra ele. Mas agora, eu não sei se ele só quis dar uma surra no egípcio, a coisa fugiu do controle, ele bateu demais e o sujeito morreu. A Bíblia não fala isso. O fato é que o egípcio morreu, ele ficou meio apavorado, é deserto, a areia é fácil de cavar, ele vai e enterra o sujeito e dá no pé. Tinham 3 pessoas ali. Moisés, o sujeito estava apanhando, o sujeito que apanhou até morrer. 3 pessoas. No outro dia, Moisés passa por um lugar e vê 2 hebreus brigando. Um era culpado e outro inocente, porque ele identificou quem era o culpado e ele vai tirar satisfação com o culpado. Ele ainda devia estar com aquilo na cabeça. Eu fui pior do que o egípcio, porque o egípcio estava machucando o hebreu. Eu fui lá e matei o egípcio. Moisés foi mais intenso e foi pior do que o próprio egípcio. Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Mas agora, ele sai de cena. Se a gente for prestar atenção, não era necessário ele fugir, porque ele era um príncipe, e naquele tempo, pelo totalitarismo das monarquias, ele tinha direito de vida e de morte sobre todos os cidadãos do Egito. Ele simplesmente podia ter dito: eu resolvi matar o sujeito e ponto final. Mas ele fica com algum tipo de pesar no coração e sai correndo. No dia seguinte, ele chama 2 hebreus que estavam brigando, chega para o culpado e diz: que isso, rapaz? Que negócio é esse que você está fazendo com ele? Para que você está batendo nele? A resposta dele foi: você vai fazer comigo o que você fez com o sujeito ontem? Você quer me matar também? Você não é nem príncipe. Vejam só, ele era príncipe. Você não é nem príncipe e nem juiz sobre nós. E um total alijamento da autoridade, inclusive social e monárquica dele, acontece, ele é posto de lado. E a gente ainda infere uma coisa. Como eu falei, só tinham 3 sujeitos lá naquela cena: Moisés, o que morreu e o que apanhou. Moisés matou o sujeito que morreu, né? Por isso que ele foi enterrado. Sobraram quem? Moisés e o sujeito que apanhou. Quem é que dedurou Moisés? Porque ele tinha olhado para um lado e para o outro, não tinha ninguém. Só sobrou quem? Cuidado quando você quer fazer alguma coisa por causa das suas próprias intuições. Porque lá na frente, aquele que você defendeu pode ser o seu algoz. Cuidado com o justiçamento. Porque lá na frente, você pode ser denunciado por quem você livrou. Isso não é uma palavra para você se tornar insensível. É uma palavra para você ter cuidado. Porque não há um justo sequer. E nós podemos ser facilmente traídos por qualquer pessoa. Porque não há um justo sequer. Tomem cuidado. Porque para livrar alguém, você pode matar outra pessoa. E depois, aquele que você salvou pode ser o seu denunciante. Deu para entender, gente? Quando a gente chega lá em Atos capítulo 7, nós vamos ler assim: vendo um homem ser maltratado, isso é Estevão falando a partir do versículo 24. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés, vejam bem, o que Estevão diz? Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. E, de fato, nós vemos Deus começando a preparar Moisés para algo muito maior do que uma briga num canto qualquer, numa viela qualquer do antigo Egito. E Moisés começava ali um caminho que seria tortuoso durante muito tempo,
de preparo para uma missão muito grande que nem ele fazia ideia do que seria, mas que Deus já tinha reservado para ele. Isso incluía a rejeição de sua primeira tentativa de providenciar livramento. Ele estava com um senso de libertação no seu coração, mas ainda não era o libertador preparado por Deus para libertar o povo. Tanto é verdade que o próprio povo não entendeu que Moisés seria o libertador e rejeitou. E ainda diz: você não é nem juiz nem príncipe, a gente não quer nada com você. Há algo muito maior por trás de tudo, que inclusive vai nos mostrar cada vez mais que o grande erro de Moisés era querer fazer as coisas por seu impulso natural, sem pensar, sem ouvir a voz da razão, sem arrazoar a sua mente, sem sequer confabular com sua própria alma. Quando nós chegamos a Hebreus capítulo 11, do versículo 24 ao 26, nós vamos ver que, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu, se o povo ainda não estava entendendo, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Nós estamos lendo em Êxodo um sujeito que não estava entendendo nada, que queria fazer as coisas pela força do seu braço, que não pediu orientação a ninguém, não pediu conselho a quem tinha conselho bom para dar, mas que quando nós chegamos lá na Nova Aliança, um dos textos bíblicos, o de Hebreus, vai nos dizer: talvez Moisés ainda não soubesse, mas ele estava fazendo tudo aquilo pela fé. E ele estava fazendo tudo aquilo olhando para aquele que ainda não tinha se manifestado, porque ele fazia aquilo por Cristo. E ele ainda não sabia quem era Cristo. Ele ainda estava na esperança de algo que não se sabia como seria exatamente. Era a promessa de uma redenção. Mas como seria essa redenção, ele ainda não sabia. E, na verdade, Moisés começa a se tornar aqui um dos tipos por excelência na história da redenção do próprio Jesus Cristo. O libertador do povo de Israel se compara ao libertador do povo eleito do Senhor. Aquele que deixa a sua própria vida em função daqueles que serão salvos, não pela morte sacrificial, mas pela entrega de vida. A partir daqui, desse momento, a vida de Moisés praticamente desaparece. Ele vive em função da sua missão. Até que a partir do versículo 15, nós vamos ter um valentão que agora fugiu. Ele ficou com medo, fugiu. E a vida dele, a partir daqui, nós vamos ver que depois, entendendo a sua vida, pelo que a Escritura nos diz, são 3 blocos de 40 anos. O primeiro foi vencido, ele entra no segundo bloco, porque a preparação de Moisés para a liderança agora exigia um treinamento no deserto de Midian. E esse treinamento seria por 40 anos. 40 anos desaprendendo coisas inúteis da corte egípcia e aprendendo muitas outras coisas muito úteis na presença de Deus. Até o versículo 22 está falando exatamente disso. E depois, na sequência de Êxodo, nós vamos aprender outras coisas. Nós vemos Moisés precisando sair do ambiente cultural do Egito. Nem eu nem você podemos fazer a obra de Deus se não nos desvincularmos da cultura do Egito. O Egito hoje é o mundo que está aí fora. Não é o país Egito que ainda existe até hoje. Mas nem eu nem você podemos fazer a obra de Deus de modo correto e aceitável ao Senhor se fizermos a obra de Deus mediante os usos e a cultura do mundo. Isso é mistura. E Deus não reconhece mistura na sua presença. É por isso que cada vez mais se torna estranho um crente estar aqui como nós estamos hoje, num domingo à noite, na presença de Deus, louvando, cantando, orando,
E na segunda-feira ele viver como mundano, de segunda até domingo, meia hora antes do culto. E meia hora depois do culto de domingo ele volta a viver como mundano. Isso é estar na presença de Deus por um tempo, mas sem querer abrir mão da cultura do Egito. Moisés teve que passar o mesmo tempo de vida que ele já tinha, 40 anos, e teve que passar outros 40 anos para dizer: Senhor, agora eu estou pronto para liderar o teu povo. Ele precisou sair do ambiente do Egito, ele precisou romper com a vida e com os costumes egípcios, quando o faraó, muito provavelmente Tutmoses III, tentou matá-lo por traição. Ele, quando o faraó soube daquilo e quis matá-lo, era por traição. Então, quando ele foge para o Egito, já sabendo que o faraó queria vê-lo morto, Deus começa a trabalhar nele e começa a afastá-lo, afastar o seu coração do Egito. E aquele homem que sai da corte começa a adotar um estilo de vida nômade, peregrina, vai se casar, não pelo casamento arranjado de uma corte, mas ele se casa com Zípora, nós lemos aqui, é pai, nós lemos que nasceu Gerson, e se torna um pastor de rebanhos em Midian. Ele desce da corte, se desvincula dos hábitos e da cultura e vira uma pessoa normal. Crente é gente normal, mas gente normal aos olhos de Deus. As boas intenções de Moisés em defender aquelas pessoas não o isentavam de uma coisa: ele pecou contra Deus, pecou contra o próximo também, porque ele queria fazer as coisas como ele achava que tinham que ser feitas. Mas, na verdade, ele tinha que fazer as coisas do jeito de Deus, segundo o poder de Deus e para a glória de Deus. E quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós não temos como fazer do jeito de Deus, nem mediante o poder de Deus e nem para a glória de Deus. Nós queremos trazer tudo para nós. E é por isso que não dá certo, não na estrutura do reino de Deus. Pode dar certo lá no Egito, não na igreja de Cristo. E é por isso que a gente tem que se desvincular, para que toda a glória redunde para o nome do nosso Deus e não para nós mesmos. Tem um episódio muito interessante que a gente, eu, Roberta, a gente se debate com isso há anos, há décadas, que é o sujeito entra no final da adolescência, ele está terminando o ensino médio e some da igreja. Some, desaparece. Aí você vai perguntar para os pais: olha, cadê o fulaninho, cadê a fulaninha? Não tem vindo à igreja para estudar. A glória de quem no final? Vai ser de Deus? Não, vai ser dele ou dela. Não raras vezes o adolescente passa da adolescência e extermina a sua vida espiritual. É claro, você está imerso em que cultura? Eu não sei mais dizer o número de adolescentes que eu já vi passando por isso. O nosso estilo de vida é do reino de Deus. A gente mantém as responsabilidades que tem, mas a nossa vida, ela é fincada no reino de Deus. Nossa cultura é outra. Nossos princípios são outros. O jeito é de Deus, o poder é de Deus e a glória é para Deus. Não é do nosso jeito, não é com o nosso poder, porque senão vai ser para a nossa glória. Deus ainda tinha um plano para ele, mesmo ele atingindo os 80 anos depois, que ainda vamos ver isso. Talvez nenhum de nós aqui comece seu ministério com 80 anos, graças ao bom Deus, porque senão ainda tinha que esperar mais 20. E eu com 80 já estou cansado agora, certamente ia ficar bem mais. Mas esse início tardio do ministério de Moisés nos mostra que mesmo gente que aparentemente fracassou diante de Deus por alguma coisa, se chamado por Deus, Deus ajuda a corrigir o rumo da sua vida e ele segue em frente.
Ali estava Moisés agora na escola de Deus, aprendendo a lição dele, começando a agir como libertador. Chega lá na beira do poço, tem alguns pastores perturbando as filhas de Reuel. Ele bem podia ter repetido o que ele fez lá no Egito, dado uma surra em alguns, matado uns 2 ou 3. Diante daqueles pastores ali, talvez sem nenhum treinamento, ele poderia ter se dado bem. Mas não, ele começou a aprender a lição. Dessa vez, ele as defende de outra maneira, dá água para o rebanho delas e elas seguem em paz para a casa do pai delas. Agora ele não se reconhecia mais como um príncipe, nem como um juiz. Ele próprio diz que era um peregrino em terra estranha. Meus irmãos, o crente não é nem juiz do mundo e nem príncipe neste mundo. Nenhum de nós aqui é. E a gente precisa dizer até o dia que o Senhor nos levar para o céu, que a gente é peregrino numa terra estranha. O dia que a gente achar que esta é a nossa terra, certamente a gente já desconsiderou que a nossa pátria ainda não é esta. Finalmente, nós chegamos até aquele povo que sofre, são os últimos versículos, 23, 24 e 25, que é um texto de passagem. Ele complementa o que vem sendo falado desde o comecinho do livro até aqui e introduz o capítulo 3, quando Deus começará a tratar de Israel. Deus continua atendendo e ensinando Moisés enquanto começa a tratar do povo de Israel. E por que ele faz isso? Porque aqui, nos versículos de 23 a 25, Moisés some e quem aparece é Deus. E aqui a história começa a entrar no eixo certo. Moisés está em cena e quem entra em cena é Deus. O versículo 23, o versículo 22 nos mostra o nascimento de um bebê, que seria o primeiro filho da descendência de Moisés. O versículo 23 começa com a morte daquele que perseguia. Não só o povo de Deus, como agora também o próprio Moisés. Isso tudo é muito simbólico no texto. É o nascimento que faz florescer a descendência do povo de Deus e a morte daqueles que perseguiam o povo de Deus. Deus começa a agir poderosamente só nos últimos 2 versículos. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Só nesses 2 versículos tão curtinhos há 4 verbos de ação intensa. Ouvir, lembrar, saber, que é o atentar no final, ver. Deus está plenamente ativo agora diante do clamor do seu povo. E não era necessário sequer que o seu povo clamasse tanto, porque o que fez Deus atender não foi apenas o clamor do povo, mas foi o fato de ele se lembrar que tinha uma aliança com aquele povo. A aliança que Deus tem com o seu povo é o que faz com que ele seja, entre aspas, despertado para começar aquele momento de libertação. E Moisés tinha dito, eu sou um peregrino em terra estranha. Mas é curioso como alguns dados da Escritura nos mostram que talvez ele não estivesse tão convencido assim de que aquela terra era de fato estranha. Era meio estranha, não totalmente estranha. Ele foi para a terra de Midian. Os midianitas eram descendentes de Abraão, com Quetura, a sua segunda esposa. Está lá em Gênesis capítulo 25. Isaac teve a sua esposa Rebeca, encontrada pelo servo do seu pai, junto a um poço, dando água para Camilo. Ele começa a aproximar a história com a história dos patriarcas. Jacó encontrou Raquel, que seria sua esposa, junto a um poço enquanto fugia para salvar a sua vida. Está lá em Gênesis 29.
Por sua vez, José foi levado até o Egito. A história toda começa com José chegando ao Egito. José foi levado até o Egito. Os irmãos queriam matá-lo. Vocês lembram disso? A gente já pregou Gênesis inteiro aqui. Os irmãos queriam matar, mas estava passando uma caravana que compra José, porque Judá falou: não vamos matar José, não, vamos vender. A gente ainda leva um dinheirinho para casa. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Para quem? Para uma caravana de midianitas, que leva José até o Egito. Vejam bem, por que é que esse texto está aqui? Porque Deus está mostrando de alguma maneira, sim, você está numa terra estranha, mas eu estou levando de volta você para as raízes, inclusive dos seus próprios patriarcas. Essa história, os versículos de 23 a 25, tem uma profunda conexão com a história do verdadeiro povo de Moisés. Aqui fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó. Aqui fala de José, que foi quem fez o povo ir parar dentro do Egito. Fala dos midianitas 2 vezes. Inclusive a condução de José até lá foi pela mão dos midianitas. Deus estava aproximando cada vez mais de suas raízes. Isso também é preparo de Moisés. Nós temos raízes. E muitas vezes nós nos desconectamos das raízes que Deus nos dá. E a gente precisa recuperar isso. Nós aprendemos aqui nesse episódio que Deus ouve as orações do seu povo, sim. Ele sabe o que se passa na nossa vida, sim. Ele tem ternura quando nos vê sofrendo, sim. Os nossos gemidos são ouvidos por Ele, sim. Ele envia o seu libertador para nós, sim. E Ele tem a sua aliança conosco em alta estima. E isso faz com que tudo aconteça. Amém? Vamos concluir e aplicar para o nosso coração, uma vez que a gente já entendeu melhor o texto. Deus pode chamar alguém, qualquer um de nós, para coisa discreta. Lembram de Ana? Orando, só mexia os lábios, a tal ponto que acharam que ela tinha tomado alguma coisa diferente. Você está bêbada, minha filha? Não, estou com o coração angustiado. Discreta. Assim como entre nós pode haver gente que foi chamada por Deus para coisa muito discreta. Algumas pessoas são chamadas para coisas contundentes, visíveis, públicas, como o próprio Moisés, como Davi. Mas o que tem de bonito no reino de Deus é que, para o próprio Deus, não faz a mínima diferença se você foi chamado para ser absolutamente anônimo ou se você foi chamado para ser um líder de multidões. Para Deus isso não faz a mínima diferença. O que importa de fato para Deus é que nós fomos chamados para desempenhar um ministério segundo o chamado de Deus, para ser feito no poder de Deus e para a glória de Deus. É isso que Ele quer de nós. Ele não está preocupado como nós em saber se o sujeito tem lá no Instagram dele 500 mil seguidores ou se ele só tem 3. Ele, a mulher e o filho. Ele próprio, né? Criou uma conta fake só para se seguir. Deus não está preocupado com essas coisas que povoam a nossa mente. Ele não está nem aí para saber se a gente é famoso, se é endinheirado. Não, Deus não quer saber disso. Ele quer saber de uma coisa: eu chamei você, dei uma missão a você. Você está fazendo isso como eu mandei fazer e para a minha glória? É só isso que Ele quer. Deus não nos chamou para ministrarmos segundo a nossa vontade, senão a gente vai matar o egípcio. Deus chamou a gente para trabalhar, mesmo que a gente tenha boa vontade, não é para a gente usar a nossa boa vontade, é para a gente usar a vontade de Deus. Nós só podemos trabalhar para Deus como Deus determina que trabalhemos para Ele. Ele não chamou freelancer para a sua grande empresa celeste. Ele chamou gente para fazer o que Ele manda fazer. E aí o aprendizado disso para nós é que nós não devemos nos achar nem príncipes, nem juízes. Nós não podemos
Nós não devemos nos preocupar em fazer algo, nem ter a intenção de fazer algo na força do nosso braço. Não vai dar certo. Nossos olhos não veem, mas a nossa luta não é contra carne ou sangue. É contra coisas muito mais poderosas e fortes do que nós. A força do nosso braço não vence essas coisas. É Cristo quem vence. Sim, a nossa instrumentalidade é parte do que o Senhor usa, mas no poder dele, não no nosso. Simplesmente nós devemos nos apoiar na vontade e no chamado de Deus. E ele faz o resto através de nós e em nós. Amém, meus irmãos? Segunda conclusão. Moisés errou e errou feio. Errou de modo terrível. E nós sabemos de algumas razões para isso. Primeiro, Moisés agiu por impulso. Ele tinha uma situação inusitada, ele não parou para pensar, ele agiu no impulso. Segundo, ele não ouviu ninguém que pudesse ter lhe dado outra perspectiva. Ele não ouviu ninguém. Terceiro, ele não procurou alguém mais experiente ou mais idôneo que ele. Fez sozinho. E quarto, depois de matar o sujeito, de cometer o erro, ele não procurou corrigir a situação, ele fugiu. Um corpo enterrado na areia rasa um dia aparece. Um dia uma mãozinha vai aparecer lá naquela areia e todo mundo vai ver que tem um sujeito enterrado ali. Meus irmãos, infelizmente, eu estou falando para crente, infelizmente, a maioria de nós tem agido exatamente assim nos dias de hoje. Mesmo dentro de igrejas saudáveis, diante de situações inesperadas e inusitadas, os irmãos agem por impulso, não pensam nas consequências. Mesmo tendo amigos, se você olhar para o lado, tem um monte de irmão, irmã, mesmo tendo amigos, gente experiente, homens e mulheres idôneos, presbíteros, diáconos, pessoas experientes na igreja, pastor, não se aconselha. Vai lá e faz o que dá na telha fazer. Simplesmente fazem as coisas no rompante da sua vontade. Não ouvem, não querem ouvir, não procuram ouvir. E ao final, quando o erro vem à tona, sai correndo. Na verdade, hoje nós lidamos com uma febre de Moiséses. Todo mundo parece querer agir como Moisés. E naquele tempo. Graças a Deus, alguns evoluem junto com Moisés também. O que aprendemos disso? O que nós temos que fazer? É recomeçar do jeito certo. Na hora que Moisés viu o que tinha feito, o que ele tinha que ter feito em seguida era reparar o erro dele. Costumeiramente, Deus não fala aos nossos ouvidos de modo audível. Eu conheço gente boa, gente crente, conversando comigo a toda hora. Não, porque Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Eu falei, meu Deus, eu sou muito incrédulo. Porque Deus não vive me falando assim, sabe? Deus me fala pela Escritura. Deus me imprime coisas ao coração. Mas eu não, sabe, eu não tenho. Os irmãos aqui usam um ponto ali, né, para o retorno. Eu não tenho um retorno que vem lá do céu e que fica me falando o tempo todo. Não tem. Se você ficou triste porque eu sou meio incrédulo, não tem. Deus me fala por sua palavra e, curiosamente, Deus tem o estranho hábito de nos falar pelos irmãos. Deus usa os seus filhos para que a gente se aconselhe mutuamente. Mas se eu não quero ouvir, eu tampo os meus ouvidos. E nós estamos num tempo em que a impastoreabilidade parece ter tomado conta de boa parte do universo cristão. As pessoas não se permitem mais ser aconselhadas ou pastoreadas.
Não ouvir o conselho, o arrazoamento, a experiência, é não ouvir a orientação do próprio Deus. Amém? Olha, que amém murcho, né? Terceiro, o preparo de Moisés cumpriu 3 etapas. Primeiro, ele teve que ser rejeitado. Ele tentou fazer do seu jeito e foi rejeitado. Segundo, na segunda etapa, ele teve que romper com a vida, com a cultura, com os hábitos do Egito. E a ruptura foi tão radical que Deus fez com que ele fosse parar em Midian, outra terra. Saiu da corte, foi virar pastor de bicho lá no meio do deserto. Terceira etapa, ele teve que adotar um novo estilo de vida. De assentado dentro de um palácio, ele virou um peregrino, pastor de rebanhos, morando dentro de uma tenda. Quando Deus nos prepara, não raramente, prestem atenção disso, você quer fazer a obra de Deus, a turma aí do seminário, e outros tantos querem fazer a obra de Deus, quando Deus nos prepara, não raramente Ele desmonta o que nós somos e o que nós temos. Não raramente. O que você leva, as suas experiências, o seu saber, aquilo que Deus construiu em você, isso você leva. O resto, Ele desmonta, porque Ele precisa fazer você para a glória dEle. Isso às vezes dói, viu? Muitas vezes nós precisamos ser levados ao deserto antes de começar a jornada com Deus. Jesus foi para o deserto. Moisés foi para o deserto. Muita gente boa foi para o deserto. Antes de ser constituído para as nações povo de Deus, Israel foi para o deserto. O deserto às vezes nos prepara. É no deserto que a gente é burilado na presença de Deus. O que a gente aprende com isso? Não vamos fazer nada do nosso jeito para não sermos rejeitados. Nós precisamos romper com a vida e com a cultura do mundo em que nós vivemos. Senão, não vamos conseguir. E nós precisamos adotar um novo estilo de vida, o estilo de vida de Deus, que é diametralmente oposto ao estilo de vida deste mundo. Amém? Quarto. Já são 5. Quarto. Quando Irena Sendler, lembra da história que eu contei no começo? Da assistente social polonesa? Quando ela foi finalmente reconhecida de forma pública, os tempos passaram. Ninguém lembrava mais de Irena Sendler. Quando ela foi publicamente reconhecida, já era uma velhinha. Já estava sem vigor. Já vivia sentada numa cadeira de rodas, precisando de gente para ajudá-la. Dependia do favor e da ajuda de outras pessoas. Não temos registro de Irena Sendler reclamando, não há registro escrito, talvez ela tenha feito isso. Mas o principal, declaração dela, o principal das suas memórias não era um suposto esquecimento por parte de jornais, autoridades. O principal nas suas memórias não foi a sua quase incapacitação, porque as fraturas foram muito intensas, ela nunca mais teve firmeza nas pernas. O principal da sua memória, que não saía da cabeça dela, eram 2.500 crianças contrabandeadas. Elas tinham sido salvas, mesmo à custa de torturas e de pernas aleijadas. Isso eu estou falando algo que aconteceu na nossa sociedade. Você imagine o que acontece na estrutura do reino de Deus. Quando a própria Escritura diz que existe uma festa perante o Senhor, por uma alma que se converte. E você pode ser o causador de uma festa diante do Senhor. Porque é da competência da Igreja de Cristo pregar o Evangelho. A autoridade para ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi comissionada à igreja. Não foi comissionada aos palanques políticos ou às grandes ONGs ou às instituições públicas ou privadas. Foi comissionada à igreja de Cristo. E aí eu pergunto, se essa é a comissão de Cristo, você tem feito isso do jeito do Senhor ou você tem se emudecido do jeito que é seu? Deu para entender? A nossa mente deve estar totalmente fixada na missão que Deus nos deu, não nos problemas que enfrentamos. Quando você chegar lá, prestes a ir para a presença de Deus, não se lembre das pernas aleijadas, metáfora. Lembre-se das 2.500 crianças que Deus usou você para salvar. Finalmente, o mesmo Deus que se lembrou da sua aliança com Israel, aquele Israel ainda escravizado, e enviou Moisés como seu libertador, um dia também se lembrou da aliança com os eleitos, como está lá em Efésios capítulo 1, com aqueles que ele predestinou para a sua glória. Ele se lembrou da promessa de um redentor para o seu povo e enviou seu filho unigênito para resolver esse dilema de uma vez por todas, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos fazer sair do Egito e entrar numa terra nova, em que nós, ainda peregrinando aqui, haveremos de chegar lá. Somos peregrinos numa terra estranha, por enquanto. Mas já somos saudosos daquela pátria que nos foi prometida. É isso que nós cantamos hoje aqui. Ele enviou seu Filho para cumprir toda a lei em nosso lugar, para ser sacrificado como Cordeiro único e perfeito, aceitável e suficiente perante Deus, tomando para si o castigo que era devido aos pecadores, como nós éramos. O que aprendemos disso é que, assim como Israel, nós também dependemos de Deus se lembrar sempre de nós. Ele se lembrou da aliança e proveu os meios para que a aliança fosse cumprida. Ele se lembra de nós, do nosso sofrimento físico, emocional, espiritual. Ele se lembra. E ele providencia o meio da salvação. Jesus Cristo é a nossa libertação, ele é a nossa salvação. Amém? Vou dar uns segundinhos para você fazer a sua oração pessoal. Nós temos aqui, certamente, pelo menos 3 categorias de pessoas que eu não consigo saber, mas Deus sabe. E talvez você também saiba. Aqui tem gente fiel a Deus, que diante da pregação do Evangelho reforça a sua fé, busca no Senhor a resolução para problemas que tem ainda no seu coração. Há pessoas que, a despeito de serem convertidas ao Senhor, enfrentam problemas, estão afastadas do Senhor, mesmo sendo filhos, estão afastados. Quando a gente olha para a história de Moisés, a gente vê, meu Deus, se o Senhor não conduzir para o lugar certo, a gente não chega. A gente não sai do Egito, não passa por Midian e não vai chegar a Canaã. Mas há uma terceira categoria de pessoas que às vezes é simpática ao Evangelho, mas nunca se converteu. Talvez já tenha passado por muita igreja, já tenha tido amigos cristãos, gosta de igreja, vive na igreja, mas aquele lampejo no coração ainda não aconteceu. Para essas 3 categorias de pessoas, só há uma resposta. Seja para animar a fé, para retomar a fé ou para começar a fé, a resposta é Jesus Cristo. Porque fora dele não há resposta, não há salvação, não há libertação. E eu peço que você incline a sua fronte. E depois de breves segundos eu vou orar com você. Senhor Deus, aqui estamos na tua presença.
E, Senhor, dedicamos a Ti o nosso coração. Primeiramente, agradecemos ao Senhor porque, tendo pedido ao Senhor que compreendêssemos a Tua palavra, queremos agradecer que o Senhor nos encheu com a Tua verdade. Mas agora nós oramos pedindo que o Senhor se manifeste de modo claro em cada coração aqui presente. E que isso aconteça de tal maneira da Tua parte, que nós sejamos vivificados no Senhor e tenhamos a nossa fé fortalecida. Sejamos restaurados em nossa fé com o Senhor e recuperemos a nossa caminhada junto ao nosso Salvador. E finalmente também pedimos, ó Deus, que a Tua salvação chegue aos corações que ainda não Te conhecem como único e suficiente Senhor e Salvador. O nosso pedido é que Tu nos enchas com o Teu Santo Espírito, tirando de nós as coisas deste mundo, afastando-nos da cultura e dos princípios do Egito, que se representa hoje pelo mundo ao nosso redor. Que nós sejamos, ó Deus, trabalhados pelo Senhor em nosso íntimo e que nós aprendamos a fazer tudo do jeito do Senhor, no poder do Senhor e para a glória do Senhor. Que assim nós sejamos cheios do Teu vigor. Que nesta noite não saia daqui ninguém do jeito que entrou, mas que pelo impacto da Tua palavra nós saiamos transformados, a começar de mim, por Tua santa e boa palavra. E que assim, ó Deus, rendamos graças a Ti, pelo privilégio que temos de seguir ao Senhor e de receber a Tua santa instrução. Em nome de Cristo é como oramos.